Olá, aprendiz, eu sou a Mac e hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente mostrando como foi o processo de criação de um trabalho muito legal que fiz para o canal do Davifo, trazendo detalhes desde o briefing até a finalização do projeto. Então, para saber os detalhes, acompanhe esse processo aí comigo. Bom, tudo começa com um briefing, que em resumo é um guia com instruções para executar um projeto ou demanda ou trabalho, etc. Isso ou você constrói coletando do seu cliente as informações que você precisa para realizar o trabalho, ou ele já te manda de acordo com o que precisa e você pode complementar perguntando mais coisas se houver necessidade. É um trabalho em conjunto e muito importante antes de iniciar o projeto. No meu caso, o que recebi do Davifo veio pronto, um briefing super completo pontuando todos os detalhes que ele queria para o projeto dele, e que é esse que vocês estão vendo aí na tela agora. E isso facilita muito o andamento do projeto. E antes que vocês achem estranho compartilhar esse projeto, esse vídeo está sendo produzido com a autorização do cliente. Bom, voltando ao briefing, ele separou as coisas direitinho por seção. A do avatar é uma e a da capa é outra. E tem todas as informações, desde os detalhes que eram importantes dar uma atenção especial na criação do personagem, até detalhes sobre o estilo que ele imaginava e ideias para compor a capa. E junto a isso, ele também deixou links de vídeos do meu canal, mostrando o estilo que ele viu e gostou para a gente seguir com base nele. E também link para o Instagram pessoal, que foi bem importante. Porque como eu precisava construir com base na imagem pessoal dele, eu precisava dessas fotos. E além disso, montou também um protótipo do que ele imaginava para o banner. Muito completo mesmo. Mas é claro que na maioria das vezes você mesmo vai ter que construir esse briefing junto com seu cliente, tentando extrair o máximo de informações que conseguir. É um trabalho mesmo de explicar como funciona e o porquê é importante responder a todas as perguntas que você selecionar. Como o Davifo trabalha com uma área aí que também exige briefing, organização e tudo mais, eu recebi um ótimo briefing prontinho para executar. Mas tenha em mente que esse trabalho é você que faz também. Então, basicamente, eu precisava criar um personagem baseado na imagem pessoal do Davifo e uma capa para o canal dele no YouTube. E a partir daqui é ler, reler e avaliar com calma cada ponto e partir para a próxima etapa, que na verdade eu vou pular um pouquinho a parte de negociação e orçamento, para a gente ir para o que importa aqui para o vídeo, que é o planejamento. Com o briefing em mãos, eu tentei estabelecer fases para o projeto para me ajudar e também para dar um direcionamento para o Davifo de como ia funcionar. Como eu não costumo fazer essas coisas ainda, foi a primeira coisa que eu decidi que iria fazer. Então ficou assim. Isso cada um faz da maneira que achar melhor para se organizar. O importante é você definir início e fim para saber exatamente qual é o próximo passo que você tem que dar, para evitar a gente ficar perdido. E então, entramos nas etapas de pesquisa e experimentos. A fase 1 do projeto foi criar o personagem baseado no Davifo. Então, eu fucei o Instagram pessoal dele e peguei algumas fotos variadas, principalmente focando no rosto, para me ajudar nessa construção. E em conjunto eu também assisti vídeos do canal que ele tem, link na descrição para você conhecer, e tirei print de alguns momentos que eu achei que iriam me ajudar. Já aproveitando para observar melhor através dos vídeos, questão de cores, como era o ambiente, o jeito de se vestir, etc. Cada detalhe desse ajuda muito na construção. E isso dele ter um canal foi ótimo porque eu consigo ver mais detalhes que talvez através de algumas fotos não fossem suficientes. Então é um trabalho inicial que demora bastante, mas que é fundamental antes de começar a fazer qualquer esboço. Eu achei muito legal trazer esses detalhes hoje aqui para vocês porque muita gente me pergunta como transformar uma pessoa em cartoon. E talvez um dos erros é não rolar essa etapa da pesquisa antes. E é natural que no início a gente ache que uma foto só vai resolver o nosso problema. Mas como vocês podem ver aí, são várias fotos, diferentes ângulos, eu observei também vídeos e é um longo trabalho. Então, quanto mais você puder observar e dar atenção aos detalhes, melhor. Afinal, a parte da pesquisa também é parte do processo. E aí, com a pesquisa feita, eu sempre monto o que podemos chamar de painel de referências, que nesse projeto foi possível deixar aqui na tela para vocês verem como funciona. E é algo bem simples e que você pode organizar como achar melhor, inclusive colocar referências de roupa em um canto, de pose em outra e etc. Tudo no mesmo painel, porém dividido em seções. E esse jeito de organizar a referência em uma folha e onde você vai trabalhar em outra aqui no Photoshop é o recurso de Artboard, que é muito legal para isso. Vi essa dica em uma palestra do Iconic com a Úrsula Dourada e tenho adotado. Depois faço um mini dicas mostrando como fazer. Bom, com a pesquisa feita e o painel de referências montado, é hora de partir para os primeiros sketches. E nessa fase não é para ficar bonito nem nada, é para a gente estudar o que vamos fazer. E eu aproveito essa etapa também para já ir aquecendo o traço. Então é uma fase mesmo de você avaliar os detalhes de acordo com o seu projeto.
E aqui no meu caso eu avaliei o formato do rosto, como é o cabelo, que era algo listado como importante no briefing, também através da foto de corpo. Estabeleci que ele teria um shape em V, que é mais largo em cima e vai afinando para a cintura. Observei o formato dos olhos, que é um elemento muito característico, e esse tipo de coisa. Então teve muito sketch nada a ver, porque essa é a fase para isso. Eu queria encontrar como eram as coisas e como poderiam funcionar aqui para o meu cartoon. Testei tudo, formato do corpo, proporção, o rosto, os olhos, o cabelo, e fui anotando tudo. E então, depois de horas de trabalho, de pesquisa e estudo, definindo detalhes que eu ia trazer para o meu concept, comecei a esboçar realmente o personagem. Fiz um rosto ali mais ou menos e tentei estabelecer a proporção, que poderia ficar legal. E aí é semelhante a outras coisas que vocês já acompanham aqui no canal. Vou blocando as coisas muitas vezes já com um formatinho próximo do que vai ficar no final e aos poucos acrescentando mais e mais detalhes. Já me preocupando aqui em estar com o briefing do lado para não esquecer de nenhum detalhe. Então, já seguindo pontos importantes do briefing, temos aí um tênis com uma espécie de asa, munhequeiras, e o cabelo eu segui a referência. E em conjunto eu notei que ele geralmente tem um visual mais discreto e usa roupa esportiva também. Por isso a camiseta básica e o short aí no meu concept. E aí chegamos nesse resultado aqui do conceito do personagem, que foi a primeira apresentação que fiz para ele e que foi aprovado. Eu pelo menos gosto sempre de montar essas folhas para visualizar direitinho tudo. Eu funciono melhor assim. Então tem tudo aqui. O formato dos olhos, que tem uma inclinação para baixo, o estilo, que é o cartoon, o sorriso, que é algo que ele traz nos vídeos dele, o shape em V, os braços mais fortes porque ele pratica musculação, como dá para ver nas fotos, roupa esportiva, que também está nas fotos, e o tênis eu comecei com algo mais redondo e depois pensei em algo mais esporte mesmo. E acabei definindo no final um formato mais aerodinâmico para ele e mais fino também. O detalhe do tênis, que era para ser uma asa ou algo assim, eu trouxe um lado mais tecnológico porque ele é programador e a gente faz essas conexões e acrescenta nos detalhes. Então aqui já está organizado, mas antes eu ia fazendo essas anotações tanto na hora dos rascunhos, como nos meus cadernos que sempre estão aqui do lado na mesa. E também fiz uma segunda folha de apresentação com algumas variações de cor. E tudo isso considerando as coisas que vi nas fotos e vídeos também. E a partir desse momento é conversar para a gente ver o que fica melhor e tal, até chegar no resultado para só depois começar a pensar em finalização. Mas antes de começar a finalização do personagem, eu segui para o banner. Como o visual do personagem estava aprovado, já dava para começar a fazer o planejamento da segunda parte do projeto. E muita dessa parte eu não gravei porque é muito longo, são muitos testes e eu fico abrindo janelas o tempo todo. Faço pausas longas e acaba sendo a mesma coisa que no início. Mas gravei alguns momentos de como foi um pouco disso também. O primeiro desafio era reproduzir o personagem que criei em outra pose seguindo o briefing. E como vocês sabem, eu também sou iniciante nisso. Então não é tão simples assim. Então a gente vai testando e avaliando o que dá para mudar até chegar lá. Sempre focando em eliminar os detalhes para não ficar perdendo muito tempo com o que não importa. É realmente estabelecer uma estrutura e ver se funciona para depois pensar no restante. Isso a gente vai conseguindo fazer aos poucos. E no meio disso tudo, quando rolar aquela travada, pesquisa um pouco mais e vê que outras coisas podem te ajudar a chegar no resultado que você quer. Ou pesquisar mais referências, ou tirar foto fazendo a pose, ou resolve no 3D e tenta usar como referência, etc. E muita coisa a gente só descobre quando surge a necessidade. Então, é tentar. E aí eu fiz muitos e muitos testes e pesquisei referências o tempo todo para os elementos do banner. E no meio disso eu fui enviando para o Davi para ele dar uma visão dele sobre o que ele estava achando e o que a gente poderia mudar e essas coisas. Isso é muito importante no resultado final. E nesse projeto eu recebi 2 ótimos feedbacks durante o processo, que deixou tudo ainda mais legal e que eu posso mostrar aqui para vocês também. Primeiro, a escala dos personagens, que ele deu um toque sobre deixar eles bem maiores do que estava no planejamento inicial. E também sobre o posicionamento, que no início preenchia o banner todo e no final deixamos uma área mais vazia que acabou trazendo uma coisa bem mais legal, tipo como uma curva aqui. E eu gostei muito disso, pareceu bem menos bagunçado assim. Não sei, deu uma impressão muito melhor. Então só um exemplo de como pode ser importante a visão de outra pessoa que não está ali olhando para aquilo por várias horas, pode mudar bem a cara do projeto. Ele aprovou e eu comecei a finalizar tudo. Acabei finalizando a capa primeiro e no final o personagem. O processo é o de sempre até o momento. E demorou muito tempo também para concluir a capa. Tinham muitos detalhes e eu fiz no tempo que precisava para ficar o melhor possível.
Foi muito legal pensar em tudo isso. E uma coisa que me perguntam sempre é quanto tempo levou para fazer tal desenho. E um tempo real eu geralmente não sei, porque tudo conta. Então geralmente eu contabilizo de acordo com o arquivo bruto quando eu gravo. Que no caso desse projeto eu tenho 22 horas e 40 minutos das partes que eu gravei. Mas com certeza eu tenho muito mais horas de trabalho do que isso. Das horas em que eu estava desenhando ou colorindo e não gravei, da parte que eu estou fazendo as pesquisas e planejamento, da parte que eu não estou desenhando, mas estou pensando no projeto e essas coisas. Então demora muito tempo mesmo, principalmente para mim, que não faço isso com tanta frequência. Mas posso garantir que eu aproveitei muito todo o processo e curti fazer cada parte. E é legal finalizar algo que no final te agrada o cliente, e você sabe que cada parte deu muito trabalho, mas que no final deu tudo certo. E é isso que temos para hoje. Acho que deu para trazer uns pontos que geralmente eu não consigo trazer em outros vídeos, e também fica como um registro de um projetinho muito maneiro que eu fiz e pude registrar para compartilhar com quem está começando aí, assim como eu. Então deixa o like se curtiu o vídeo, checa lá o canal do Davi, que fala sobre criação de jogos, que é um assunto aí que eu acho que interessa muita gente aqui do canal. Compartilhe o vídeo para dar aquela força de sempre, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!